Olá, galera, boa noite a todos, a todas e a todes. Saudações marxistas. Venho aqui por meio deste vídeo tentar externar minha opinião sobre esse desgoverno Bolsonaro, já que nos últimos dias fui muito indagado sobre essa política desse sistema neoliberal, deste governo neoliberal. Então, por meio deste vídeo, sucintamente e objetivamente, vou tentar aqui externar, publicizar, né, minha opinião sobre o governo, desgoverno Bolsonaro. Né? De início, é bom a gente enfatizar que, de fato, o desgoverno Bolsonaro, né, é um verdadeiro desgoverno, porque não tem políticas constitucionais. As políticas de Bolsonaro, de seu governo, são literalmente inconstitucionais. São políticas que atentam à cidadania, que atentam às perspectivas democráticas, que atentam, né, os direitos sociais, os direitos que todos os trabalhadores devem ter, que devem ser assegurados pela nossa Constituição Federal. Então, o governo Bolsonaro, que a gente vem podendo, né, notar, podendo fazer leituras sobre esse governo, é que é um governo que tem um projeto político conservador, um projeto que é literalmente ultrapassado, um projeto que corrobora com os trâmites do neoliberalismo, um projeto que corrobora com o sistema liberal, é um projeto do século XIX, é um projeto que pensa na destruição da classe trabalhadora, mas não pense na emancipação da classe trabalhadora. É um projeto de um partido único, é um projeto de uma classe específica, né? E aí essa classe específica é a classe burguesa. É um projeto que está pensando na emancipação política e não está pensando na totalidade, não está pensando na emancipação humana. E aí a gente pode observar essas características nas narrativas midiáticas, a gente pode observar a partir do discurso de Bolsonaro, um discurso falso, um discurso que vai contra a emancipação do sujeito, contra o empoderamento do sujeito enquanto ator social e, sobretudo, enquanto ator político. Afinal, a nossa essência é uma essência política, assim já dizia Gramsci, né? Mas, de fato, a gente tem que ter uma leitura sobre essa conjuntura política. É importante que a gente saiba fazer a leitura de mundo, como o Paulo Freire vem pontuar, e a partir dessa leitura de mundo a gente possa compreender essa conjuntura que a gente está vivendo, essas temáticas que transcendem os nossos espaços de vida. É importante ter esse empoderamento social, ter esse olhar holístico, ter esse saber epistemológico a respeito da conjuntura que está esporadicamente alijando os nossos direitos sociais, os nossos direitos enquanto indivíduos. Né? Se a gente é ser social, se a gente é ser político, a gente tem que ter acesso aos nossos direitos políticos, aos nossos direitos econômicos, aos nossos direitos sociais que estão assegurados na Constituição Federal. No entanto, né, sabe-se, no entanto, que o desgoverno Bolsonaro vai em contraponto a essas questões, vai em contraponto às políticas para a classe trabalhadora. É um governo que não pensa na instrução da classe trabalhadora, mas sim um governo que pensa na destruição da classe trabalhadora, é um governo que ataca as políticas públicas que nos são fornecidos, como, por exemplo, ataca as universidades, que são os principais palcos de formação política, humana e social. Isso está bem claro no seu projeto político-pedagógico, que é literalmente conservador, enraizado muito na bancada evangélica, na bancada ruralista, enfim, coisas do tipo, e a gente tem que tomar partido nesse momento difícil, nesse obscurantismo, nesse governo neoliberal, nesses tempos de incertezas temos que saber tomar partido e temos que saber fazer leitura de mundo, principalmente. E dentro dessa leitura de mundo, a gente tem que saber de onde parte a nossa visão de mundo. E é isso que é a chave da questão para que a gente possa entender essa conjuntura política. Gostaria de dizer aqui que a minha leitura de mundo, o meu posicionamento político, ele parte de uma visão marxista, ele parte das leituras freirianas, das perspectivas freirianas. É importante que a gente, enquanto estudioso, enquanto intelectual, a gente possa compreender essa conjuntura e entendê-la a partir dessa perspectiva
de Freire, dessa perspectiva de Marx, enfim, de autores que também estão sendo atacados corriqueiramente pelas políticas de Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que fazer mais leitura nesse período obscuro, a gente tem que se posicionar mais e compreender que Bolsonaro não nos serve, as políticas de Bolsonaro não nos servem, nunca nos serviu, mas serviu apenas para a emancipação política da classe dominante, e aí a mídia vulgariza muito, né, nos anos iniciais do governo Bolsonaro, essa dualidade entre essa questão dos trabalhadores, da emancipação política por meio da burguesia, mas agora, vendo que não tem mais chances de Bolsonaro realmente continuar no poder, a grande mídia está mostrando de fato quem é Bolsonaro, vulgarizando, né, seu discurso, mostrando mesmo seu discurso, porque é um discurso que vai contra os nossos objetivos enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos históricos. A gente tem que ter esses direitos, a Constituição tem que assegurar esses direitos, mas o governo está indo contra a Constituição. Por isso que é um governo inconstitucional. É um governo que fere a nossa essência, que fere a essência dos professores e de outros profissionais. Então a gente tem que compreender de fato o que é essa política da morte de Bolsonaro. Aliás, a gente tem que perceber essa política da morte de Bolsonaro, compreender seu desgoverno, compreender que suas políticas são políticas que visam a emancipação de sua classe política, mas são políticas que não visam a emancipação da classe trabalhadora, de nós enquanto sujeitos também políticos. E aí a gente tem que se posicionar justamente frente a esse governo, contra esse governo, para que a gente possa pensar num empoderamento social, numa emancipação. Portanto, a gente tem sim que pedir de imediato o impeachment do Bolsonaro, defender o impeachment do Bolsonaro, porque é um governo que apresenta propostas ultrapassadas, propostas que não são viáveis nesses tempos, né, enfim, são propostas que não nos cabem, que não nos servem mais. Então, contra Bolsonaro, vamos lutar contra Bolsonaro, vamos compreender essa conjuntura política, vamos nos posicionar mais, vamos ter um pouco mais de senso crítico, a gente tem que fazer leituras e se posicionar criticamente, a gente não pode ficar amordaçados à leitura, é isso que o governo Bolsonaro pretende, nos amordaçar cada vez mais, através do seu projeto político conservador, um projeto ideológico. O governo Bolsonaro é, sobretudo, uma explicação ideológica e uma explicação política. A gente tem que perceber essa ideologia do governo Bolsonaro, uma ideologia que nos mata corriqueiramente, e os seus discursos, o seu posicionamento no atual contexto mostra claramente que é uma política que está tentando nos levar à morte.